para bater um papo o Alexandre Souza, que sofreu isso na pele. O Alexandre foi, inclusive, candidato nas últimas eleições a prefeito, representativo, portanto, é representativo da categoria política, e ele é um dos réus não, né, dos indiciados, num inquérito proposto aí que a Justiça mandou o Ministério Público abrir por conta das carreatas. Aí, mesmo ele não sendo organizador da carreata, ele divulgou no canal do Facebook dele que haveria isso e acabou entrando nesse rolo todo. Mas independente dele ser ou não parte, ele é um defensor ferrenho aí das liberdades individuais e um crítico, inclusive, do que o judiciário anda fazendo. Eu vou dar uma boa tarde para você, doutor Alexandre, um prazer receber. E me conta um pouco como foi isso. Então quer dizer que agora você vai ter que responder pelas carreatas. Boa tarde. Muito boa tarde, Eduardo. Muito boa tarde a toda a sua audiência. Bom, eu fui surpreendido no último domingo com a notícia de que diversas viaturas de Polícia Militar e GCM, acompanhado de um oficial de justiça, estavam me procurando para apreender o meu celular de minha mulher, e de um amigo também bastante conhecido por dizer a verdade aqui em Ribeirão Preto. Ele mostrou que na UPA não está sendo aquele drama todo noticiado pelo prefeito Duarte Nogueira. Eles criaram essa história de pandemia principalmente para evitar a necessidade de licitações. Para você ver, nesses últimos tempos, milhões de brasileiros perderam seus empregos. Milhões de pessoas foram monitoradas pelo governo Dória, mesmo contrariando a Constituição Federal. Liberdades individuais foram mitigadas em prol de uma suposta proteção. Agora, o cidadão que caminhar pelas ruas, o cidadão que tiver um comércio, vai correr o risco de tomar uma multa por não estar utilizando a máscara. E todos sabem que a máscara não protege absolutamente ninguém. A Covid-19 veio lá da China e com ela trouxe a possibilidade de governantes ditatoriais fazer o que estão fazendo. Sufragar o direito do cidadão, do indivíduo. Eu concordo com a manifestação em prol do trabalho, discordo totalmente de intervenção militar, sou um fiel defensor da Constituição Federal e sou autor de diversas ações que tentam inibir um pouco essa sina do prefeito Duarte Nogueira em querer prejudicar os cidadãos. Exatamente, eu me alinho com você. Aliás, eu me alinho, como você, eu sou um defensor ferrenho do Estado Democrático de Direito e acho que qualquer ofensa ao Estado Democrático de Direito é um absurdo. O questionamento dele, vou passar para você, que eu achei muito relevante. O promotor leva 5 minutos para proibir uma carreata e demora séculos para falar da ambulância. E aí eu vou fazer um adendo. O Ministério Público de Ribeirão Preto está sabendo que esse processo de contratação de ambulâncias, que a gente vai falar daqui a pouco, tem irregularidade desde o dia 6 de abril. Porque quem falou para o Ministério Público foi eu. Então eu não estou dizendo aqui que eu ouvi dizer. Eu falei para um promotor do Ministério Público que existiam sérios indícios de irregularidades no processo de dispensa de licitação. Passei o contato do denunciante e disse para o Ministério Público, olha, é responsabilidade de vocês apurar. Isso aconteceu no dia 6 de abril, hoje é dia 23. A gente tem aí praticamente 2 semanas depois. E até agora o Ministério Público sentou nessa denúncia, numa atitude que não é digna do Ministério Público. E aí a gente tem um promotor a jato, alinhado com o interesse do prefeito municipal, que dá um parecer em menos de 24 horas para a concessão de um juiz que também está alinhado ao prefeito e impede um ato público e não só público, como legítimo, embora eu também discorde dele, da carreata, da aglomeração, mas é um ato legítimo que não tinha nenhum motivo para não acontecer. Então, o que o Ministério Público está fazendo? Como que um promotor decide em menos de 24 horas, num plantão, num fim de semana, e a mesma instituição não faz nada a respeito de um processo licitatório que está com claros indícios de irregularidade? É 2 pesos e 2 medidas. Eu queria, Alexandre, que você encerrasse sua participação com a gente, falando um pouco sobre esse aspecto da questão, inclusive você que tem uma ação popular, né,
contrária aí exatamente, uma pedindo aí a questão da licitação, né, cobrando isso também, e uma outra a respeito até da questão das máscaras. Fala um pouco disso pra gente. Primeiramente, é muito fácil para a pessoa que está lá com a conta cheia, com o salário garantido no final do mês, não perder o seu emprego, está com a geladeira cheia, falar para ficar em casa. Aí, nesse caso das manifestações populares, é em razão da internet. Antigamente não tinha espaço para o cidadão se manifestar, ele simplesmente tinha que acatar o que vinha das redes oficiais concessionadas pelo governo. Agora, as pessoas estão indo com na cara em cada celular e mostrando a realidade. Você vê a UPA, a BDS, está lá gastando milhões, sem licitação. E cadê o Ministério Público para ver isso de perto? O Ministério Público é uma instituição honrada, assim como o Judiciário. Porém, tem alguns membros que agem como se fosse advogado do PSDB. Agem como se fosse advogado do João Dória, do Duarte Nogueira. E agiam assim também quando a Darcy Vera reinava por essas terras. É muito fácil para falar, fica em casa, mas quando a geladeira estiver vazia, a pessoa não tiver o que comer, ela não vai ficar esperando o filho dela morrer de fome. Não vai ficar esperando o governo trazer uma migalhinha para ela sobreviver. Então eu acredito que a democracia ela é feita com a participação de todos os cidadãos, principalmente com a arma mais eficaz de cada cidadão, que são os celulares. Mostrar a realidade sem nenhum filtro, doa quem doer. Maravilha, Alexandre. Obrigado pela sua participação. É sempre bom ouvi-lo e a gente debater junto. Podemos discordar sempre com muito respeito. E numa coisa concordamos, isso é legítimo, né? O povo tem o direito de se expressar, seja se expressar para o que quiser. Não sou eu e não tem que ser ninguém o censor do outro, né? O que a gente vive hoje é, infelizmente, um judiciário cada vez mais censurando as pessoas no seu direito mais fundamental, inclusive no direito de ir e vir, o que antes era impensável e inimaginável, está acontecendo numa época teoricamente democrática, né? Isso é muito complicado e eu, embora discorde das posições, vou defender até o fim o direito de quem quiser se manifestar. E vou apontar aqui, enquanto eu puder, os deslizes e as falhas também do Poder Judiciário, que para mim é o mais corrupto dos poderes, por ser o menos investigado e o menos fiscalizados, e incluo aí no Judiciário, embora não o seja, a questão do Ministério Público também. Pouca gente fiscaliza o que acontece. Eu citei aqui outro dia, Ribeirão tem mais de 250 juízes e promotores. 2 desses, segundo o último levantamento, não recebiam auxílio moradia. E são todos de Ribeirão Preto, morando aqui, com casa na cidade. Então, se a picaretagem começa no judiciário, nesse nível, imagina o que não tem, que a gente não fica sabendo. É um poder muito pouco fiscalizado. O judiciário que gosta de meter o narizinho nos outros poderes e determinar o que o executivo vai fazer ou o que o legislativo vai fazer, poderia cuidar das suas mazelas, em cuidar e julgar de forma correta e impedir esse tipo de absurdo que acontece dentro das suas fileiras antes de querer cornetar os outros poderes, como vem acontecendo. Obrigado, Alexandre, um prazer a sua participação. E a gente tem que pagar outro break agora, né?